nada bate a engenharia Porsche, hein? Será que vai pegar no meio? Eu fico provocando, será que é agora o momento que a Porsche passou da conta? 6.500 giros. E aí, mas dá pra encarar usar um carro desse na cidade? Na rua? A asa tá aberta. Do céu! Essa é oficialmente a melhor tocada desse perfil de serrinha que eu já tive na minha vida. Um pouquinho de entrada. Alguns meses atrás, eu levei vocês para conhecer o 911 GT3 RS num contexto um pouquinho diferente daquele que vocês estão acostumados. Primeiro, eu não sou o melhor piloto. Segundo, 90% de vocês ou mais são usuários de rua, de estrada, e querem saber se um produto focadaço nos track days, nos circuitos dos autódromos do mundo, serve na rua. E a gente mostrou para vocês que sim. No caso, a nossa vedete foi a geração 9912, esse carro preto aqui que pertence a um grandíssimo amigo e cliente lá do Cartier e que já se trocou de mãos algumas vezes entre nós. Mas hoje, a missão acadêmica que eu tenho o dever de explicar para vocês é se este carro 992 usa essencialmente o mesmo motor, o mesmo câmbio do carro preto, em que medida que isso aqui pode ser tão diferente, tão melhor ou pior? Será que dessa vez a Porsche cruzou o limite do aceitável? Será que ainda é um semipista ou será que agora o correto é chamarmos de semi-rua? A gente continua com o mesmo PDK de 7 marchas e obviamente esse 4.0 Flat Six ele ainda tem muita lenha para queimar. A grande diferença em relação até mesmo ao RS antigo ou até mesmo o GT3 está na adoção de comandos um pouco mais bravos. Em suma, vai fazer esse motor render 525 cavalos, ou seja, uma diferença irrisória em relação ao GT3 normal, mas obviamente que ele gire mais livremente em altas rotações, apesar dele sacrificar minimamente o torque nominal dele. A gente sabe que o GT3 992 em si, ele trabalhou muito a parte da aerodinâmica, mas como é que você melhora toda aquela inteligência aerodinâmica do GT3 convencional para o RS? A gente imaginava que a Porsche ia vir com algum tipo de aerodinâmica ativa. Porsche Active Aerodynamics, que nada mais é do que um sistema de DRS. A ideia é, quando você precisa de mais downforce, como numa curva de raio longo, você poder contar com isso, ao mesmo tempo, quando abrir a reta, o sistema abrir a asa e, obviamente, você conseguir perfurar o ar com mais facilidade. Isso acontece ali na frente também. Aliás, muito se indagou, cadê o tradicional porta-malas do 911? E bom, derivado daquilo que a Porsche já vinha utilizando tanto no RSR quanto no GT3R de corrida, eles optaram por utilizar um radiador único central, que ocupa justamente o espaço do porta-malas, justamente para abrir espaço para todo o mecanismo de aerodinâmica ativa ali na frente, juntamente dos lados, lá nos paralamas. Resultado da obra de arte, meus amigos, é que comparativamente ali com o carro preto, que é o RS, esse carro gera o dobro de downforce quando necessário. Estamos falando de basicamente 850 kg a 285 km por hora e pouco mais de 400 a 200 km. Ou seja, ficar pregado no chão você vai. Mas quando a gente fala de semipista, não é só mais motor, não é só aerodinâmica mais inteligente, também tem o componente da dieta que é muito importante. A obsessão da Porsche com a aerodinâmica nesse carro é tão maluca que acho que se há um automóvel que você consegue olhar para toda a silhueta dele e entender o fluxo de ar, esse é o carro. Presta bem atenção o que acontece com o ar que vem pelo solo, vai chegar no radiador central, vai entrar na caixa de roda aqui. Quando ele chegar aqui no teto, inclusive, ele vai ter esses canards que vão direcionar o ar perfeitamente para a asa, que curiosamente tem essencialmente a mesma largura do carro, se vocês prestarem bastante atenção, vamos dizer assim, por uma questão de centímetros, talvez um pouquinho mais magra, e curiosamente, é essencialmente
chorinho mais baixa do que a altura desse carro. Cara, é para capturar exatamente o fluxo de ar. Mas, voltando ao assunto da dieta, esse carro, com toda essa parafernália que vocês estão vendo, com toda essa tecnologia, ele pesa 1.450 quilos, o que faz dele um dos 992 mais leves hoje disponíveis. E por que ele é tão leve com tanta coisa? Lembrando, torque Vectoring Plus, eixo direcional traseiro, certo? A realidade, meus amigos, é que essa carroceria ela é uma orgia de fibra de carbono. Na realidade, fibra de carbono reforçada por plástico, o famoso CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic. Aonde você encontra esse material? Aqui, aqui, ali, no teto, nas portas e, obviamente, aqui onde fecha o tampo traseiro do motor, na asa. E não vamos nem entrar no mérito do que acontece lá dentro, que tem até um componente extremamente estético nessa história toda. E na realidade, quando a gente fala de opcionais para um GT3 RS, existe isso, Corne? Existe. E a Porsche joga esse jogo como ninguém. Se a gente olhar friamente, esse é um carro que é um full Weissach e Club Sport. O que o pacote Club Sport te dá? Banco concha, com preparação dos cintos 6 pontas, gaiola e o extintor, certo? E obviamente a grande vedete da história toda, que é o famoso pacote Weissach. Mas quando você vai para o Weissach, você vai ter acesso a fibra de carbono exposta ali no capô, no teto, na asa, na parte superior dos retrovisores, né? E quando você entra neste carro, você vai ter o opcional da gaiola de fibra de carbono. O que você vai descobrir é que existem dois opcionais para você selecionar quando diz respeito ao Weissach. Você pode pedir o pacote Weissach por mais ou menos R$243 mil sem a gaiola de fibra de carbono. E pode-se que você vai ficar com a gaiola de aço. Por quê? A gaiola de aço permite que você consiga estender a instalação dela pelo resto da cabine. Ou se você optar por pagar o pacote Weissach completo com a gaiola de fibra de carbono, você vai pagar R$278 mil. Fato é, quando você seleciona o pacote Weissach Full também, você acaba sendo obrigado a optar por um material de revestimento aqui no centro dos bancos, que custa mais R$31 mil. Em resumo, o Weissach completo, com a gaiola de fibra de carbono, com o revestimento correto no centro dos bancos, vai te custar R$310 mil. Parte inclusa do pacote Weissach também as rodas de magnésio. Quando a gente bota na equação as rodas de magnésio, aro 21, com a gaiola de fibra de carbono, nós temos uma dieta ainda mais. Essa gaiolinha aqui de fibra de carbono, cerca de 6 quilos a menos. E, obviamente, as rodas de magnésio, mais ou menos 8 quilos a menos em geral. Além disso, as barras anti-torção, tanto da frente quanto da traseira no pacote Weissach, são de fibra de carbono. Aliás, essa gaiola em fibra de carbono é uma inovação pela primeira vez neste carro. Outras coisas do pacote Weissach que eu falei que fibra de carbono é esparramada pela cabine. O puxador da porta aqui e uma sutileza que você sabe que eu gosto da nerdice Porsche, né? Essas borboletas atrás do volante, elas têm uma tecnologia de imantação que dão uma certa responsividade, uma comunicação positiva. Na minha opinião, elas são bem duras e resistentes. Mas, bom, a essa altura já deve ter gente experimentando. Pô, mas na falta de um Sport Chrono, tem 4? Não, calma, gente. Como manda o figurino Porsche, ignição do lado esquerdo. O Flat Six vem à vida, certo? Vamos lá, vamos por partes. A primeira rodela do lado direito superior é justamente onde você vai comandar os modos de condução. No caso do GT3 RS, assim como o GT3, você tem o normal, o Sport e o Track, certo? Quando você seleciona o Track, você tem essa opção de, inclusive, definir o que você quer ter acesso aqui na sua tela. Por exemplo, aqui no preset, simples, o que eu preciso saber? Temperatura de arrefecimento, temperatura de óleo e pressão de óleo. Ponto final, não preciso mais nada. Tem os contagiros, analógico, como eu gosto no figurino Porsche, essa história da tela geral tá me incomodando pra caramba. E um velocímetro. Acabou, não preciso mais nada disso, certo? Aí, quando eu estou no modo Track, eu consigo abrir funções nas demais rodelas. Então, pasme. No vocabulário Porsche, aqui eu vou controlar o acerto de suspensão do carro. Eu aperto a rodela do meio
E aqui começa a salada. Porque você tem condições de regular duas coisas através do computador do carro. A compressão dos amortecedores e o rebote dos amortecedores. A compressão é a maneira como o amortecedor absorve o impacto, o rebote é como ele reage a ele, certo? Apertou o de baixo, do lado esquerdo, você vai lidar com o Porsche Torque Vector, que essencialmente o que isso é? Nós estamos falando do diferencial de deslizamento limitado que existe lá na traseira desse carro. E aqui, duas coisas muito importantes para você controlar. Se você quer esse diferencial mais fechado, mais travado, ou se você quer ele mais aberto. A última bolinha do canto inferior da direita, e você vai conseguir regular os níveis que você quer, tanto de controle de tração, quanto de controle de estabilidade em modularidade, certo? Vai demandar muito tempo e muito tempo de voo em autódromo para você chegar no setup correto. Não existe o setup correto. Lembra, né? O GT3 RS ele é um carro que também você pode brincar muito com a geometria de suspensão, a altura em relação ao solo, cambagem, convergência, além de todos esses presets. Mas tem um outro grande truque nessa história toda, que é o tamanho, a área de contato com o solo. E meus amigos, aqui nós temos no pacote Weiss aqui as rodas aro 20 na frente, 21 na traseira, mas presta bem atenção no que eu vou falar agora. 275 de largura na frente, 335 de largura atrás, e tudo isso aqui precisa frear e frear muito bem sob condições severas de uso. Por incrível que pareça, o GT3 RS tem o opcional dos freios de aço, tá? Até um kit que muitas pessoas que fazem uso muito severo e intenso em pista gostam. E a principal diferença aqui, inclusive, é a espessura do disco de aço nesse carro ficou 2 milímetros mais grossa do que num GT3 convencional, mas de outra forma, né, você tem também a chance de utilizar os freios PCCB da Porsche de composto de carbono cerâmica com 410 milímetros de diâmetros na frente. Pensando em acalentar o coração de todos vocês que me procuram lá no Car Chase, pensei, por que não mostrar a flexibilidade de tudo que podemos fazer com o GT3 RS? Essa vai ser a missão desse vídeo. Sair da garagem, passear na cidade, dá para encarar, estrada, serrinha e quem sabe, por que não até mesmo uma pista. Chega de falar, bora pra rua. Você que está chegando no canal, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se, ativa a notificação no sininho e bora lá! Será que é muito baixo, muito hardcore, muito duro? Olha lá, levantamos a frente do carro. Cara, coisa de 5 segundos, hein? Não precisa desviar nem nada. Olha lá, gente. Ai, nada bate a engenharia Porsche, hein? Será que vai pegar no meio? Será? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nada disso, velho. Calma, vocês acham que acabou a brincadeira? Ó lá. Modo normal. Baixamos a frente. O que me assusta toda vez que eu vou andar num carro desse, que eu fico provocando, será que é agora o momento que a Porsche passou da conta? Será que é agora que ela simplesmente exagerou? Deixou de ser semipista para ser semi-rua? E aí a gente vem andar no carro e se depara com algo que, puta cara, dirigível como qualquer outro 992, com a trilha sonora do motor aspirado Flat Six mais emocional que a Porsche já fez. Engraçado, né? Como se reinventar sabendo que na realidade isso aqui que vocês estão vendo tem basicamente 8 anos de vida, esse 4.0 Flat Six, desde 2016. Vamos voltar para o modo normal. Temos mais uma rua ruim. Claro, você ouve, como eu disse, o isolamento acústico é mais pelado. Você ouve tudo mais. Apesar de ter alcântara para todos os lados, couro estendido, né? Coisas que você esperaria num... Tipo, podia não ter que eu não estaria bravo. Mas ó, de novo, outra rua péssima. Olha lá, lombada, padrão normal.
Ataquei de frente, não precisei virar de lado. Automaticamente o carro tá calmo, tá manso. É um carro que você nota que o chassi é muito rígido, ele torce muito pouco e que tem uma suspensão que faz o que ela faz. Mas em nenhum momento eu achei, nossa, que merda de usar. Tipo, podia ser 10 vezes pior que eu ainda achar que tava na conta do Papa. Outra lombada. Agora, obviamente, a Porsche fala que esse carro faz de 0 a 100 em 3,2 segundos e que atinge a máxima de 296 km por hora. Honestamente, você não deveria comprar no GT3 RS preocupado com a performance em linha reta. Mas sim com o rápido você consegue contornar curvas. Pé no freio até o final, tô no modo Sport. 6.500 giros. Como você pode fazer isso, cara? Tudo bem, gente. Eu já tô acostumado com isso há muitos anos. Mas é tão fácil. O que acontece é muito grip mecânico. Então eu não preciso nem desligar o controle de tração e estabilidade. Basta pisar no freio, modo Sport, pé até o assoalho, giro, trava em 6.500 giros e uau! E obviamente esse carro tá com o Cup 2R, que com calor ainda, é óbvio que não vai distracionar, vai gripar e vai. Ou seja, é muito fácil você tirar esse carro da mobilidade rápido. E aí, mas dá pra encarar usar um carro desse na cidade, na rua? Cara, não tem como eliminar o fato que é uma alegoria ambulante, certo? Se talvez a usabilidade do carro seja muito acima da expectativa, não tem como fugir do fato que a parte visual, meu amigo, qualquer ser humano normal olha pra isso aqui e fala: quem que é o retardado que tá andando com um carro de corrida na rua? Nesse banco concha eu não tô me sentindo tanto naquela posição assim, sabe? Então, tipo, eu tô agradável, eu não me sinto horrível aqui. E aí, ó, tô passeando, 2.000 giros. Você sente um pouquinho de barulho de rolagem de pneu contra o chão? Como eu disse, menos isolamento acústico, o tamanho dos pneus, o asfalto. Claro que você tem muito feedback, o que é uma coisa muito louca, porque eu ainda não toquei nesse assunto. Para a área de borracha que esse carro tem contra o solo, deveria ser algo que, tipo, você deveria ter uma sensação de volante pesado. E para quem já tem conhecimento do GT3 RS, de outros carnavais, os antigos, você tem uma situação nesses carros que, claro que o volante é rápido, mas ele não é uma sensação que você tem de isso, ó. Porque você sente a borracha esfregar. Eu não sei se é o duplo A, eu não sei qual que é a feitiçaria da calibragem que a Porsche deu para essa caixa de direção, mas preste atenção nisso. Isso aqui é uma sensação que você tem de precisão do volante que era meio que... Eu não lembro de sentir isso no GT3 RS 9912 e olha que eu andei pra caramba naquele carro. E você tratando ele como carro, você vai usar. Você vai usar. Não tem chabu nenhum. Rodovia dos Bandeirantes, para você que é fora de São Paulo, a famosa. Estamos a 3.000 rotações a 115 km por hora. É um câmbio curto. Nós estamos a 120. Cara, assim, você tem uma sensação, você ouve muito mais, a gente já falou em diversas ocasiões, cara, o carro tem menos isolamento acústico. Obviamente, o carro tem a missão do downforce aqui, por mais que ele esteja agora no modo, né, que ele não está pegando resistência, ele está preocupado em cortar pelo vento, pô, olha o tamanho da asa. Olha a pressão aerodinâmica que esse carro tem. Então é natural que a gente vai sentir mais vento contra. Eu sempre gosto de sair do fluxo do trânsito, tá? Vou pegar aqui, ó. Olha o barulho. A gente está agora, nesse instante, fazendo uma média de essencialmente 7 km por litro nesse fluxo. Vamos brincar com uma coisa? Mas louco, tô com o meu Apple CarPlay até chegar aqui, tava ouvindo minha musiquinha, minha playlist, ó, chique. Waze funcionando. Uma das coisas que pega bastante quando a gente tá no semipista. Deus, que ronco esse Flat Six aspirado tem. Uma das coisas que a suspensão GT tem é o fato que ela copia muito, ela te força a ficar bastante tempo com a mão no volante, prestando bastante atenção, para não fazer merda. Não é um carro que você relaxa. Mas
Obviamente, a Bandeirantes talvez não seja o asfalto perfeito para isso, porque ela é muito plantadona, ela é muito tranquila. Talvez uma Castelo Branco, que está muito mal asfaltada, vai te manter um pouquinho mais ocupado com a mão no volante. Mas eu já tinha falado isso andando com esse carro na cidade, que a calibragem que a Porsche conseguiu, nem o volante do GT2 RS para a quantidade de área que ele ocupa, a borracha que ele tem contra o solo, o setup de geometria de suspensão, eu não achei ela tão assim, o tempo inteiro, transmitindo demais, né? Tá muito presetado, ou seja, não é aquele carro que você fica, ai caramba, sabe? E bom, aqui na Bandeirantes, por hora, estamos tranquilão. Tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, se você entrar aqui no painel Aerodynamics da Porsche, colocar no Dynamic Downforce, certo? E aí vai aparecer uma mensagem falando DRS Ready. Isso só aparece com a gente em movimento. E eu tenho um botão do lado esquerdo do volante que eu posso apertar ele e automaticamente ele está ativo. Nesse instante, a asa está aberta. Jesus amado. Ah, agora eu entendi. Ela entendeu que eu estava acelerando, ela abriu. Eu aperto, ela fecha. Ou seja, esse safado entende o que eu estou fazendo, que eu preciso de menos arrasto, menos downforce e abre a asa, velho. E eu tô experimentando isso na estrada, no modo normal. Não é nem que eu fui pro modo esporte. Vamos brincar de modo esporte? Ah, tem uma coisa legal, vamos dizer o seguinte. Cara, eu me encantei demais com as informações que o modo drag me passa. Eu giro a rodela do lado direito, Premiere para ver, pronto. Mesmo nos outros modos de condução, eu tenho o que eu preciso, o que eu quero. Temperatura de arrefecimento, temperatura de óleo e pressão de óleo. Vamos para a rodelinha do esporte. Vamos brincar de modo manual, vai? Tem o outro lado. O segredo é nunca botar os demais em riscos na via. Você quer entender o chão? Que esse carro apoia em curva. É uma obra-prima. Vai se fuder. É uma obra-prima. Te xinga tanto às vezes a tecnologia, tá tirando a gente do controle da experiência, né? Que a gente não é mais protagonista, que cada vez mais é um computador fazendo as coisas por nós. Mas tem um lado da tecnologia que é isso aqui, que consegue fazer ela estar presente, mas não te isola, te dá tesão, te dá uma ereção automotiva. Você não consegue nem começar a explicar por onde. Prestem bem atenção onde nós estamos. Bom, vou botar no modo track. Eu não vou presetar absolutamente nenhum. Vou deixar do jeito que a Porsche me entregaria esse GT3 RS, certo? Mostra bem pra frente. Trecho bem sinuoso, ou seja, vamos dizer, domingo de manhã. Você não está interessado em ir para um track day, você só quer passear, pegar uma serrinha. Quão comunicativo, quão bem ele reage a todos os seus comandos. E obviamente, quanto você se sente confortável no controle para andar nesse ritmo. Existem carros que são extremamente rápidos, mas que são muito perigosos próximo do limite, difíceis de controlar. Exemplo, GT2 RS versus GT3 RS. Um fato, a Porsche deu mais potência na parte superior do motor, os 525,
Esse carro tem menos torque. Ó. O que eu quero dizer para vocês? Se você não tiver entre 6 e 9 mil rotações, você provavelmente vai achar que o GT3 normal anda mais que esse carro. O ponto é, eu nunca andei nessa serra, muito menos com esse carro. Tudo bem, não é meu primeiro rodeio andando com esses tipos de carro. De segurança. Que isso? Eu tenho certeza que eu precisaria frear menos para fazer muitas das coisas que eu estou fazendo aqui. A sensação que você tem de dançar com o carro, meu Deus do céu. Suspensão brava? Vou falar pra vocês, velho. Ela dança, ela vem apoiando, você sente que ela tá copiando, mas em nenhum momento, ó, cair abaixo dos 6. Preciso chamar a marcha. Puta que pariu! Que carro do caralho! Ó, você consegue fazer uma coisa que eu não gosto muito, que você consegue usar trail braking pra apontar a frente, velho. Ou seja, eu consigo número de pista, assim, ó, apoia um pouquinho só de leve no freio para encolher a frente, ó, aqui. São coisas, gente, que a gente usa em pista. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó, senti a frente esparramando. Caralho, velho, que carro é esse, velho? Que obra-prima, velho. Achei que eu fosse ser capaz de brincar com a dinâmica de um 911 num GT3 RS numa serra. E adivinha? Cá estou eu, fazendo tudo que esse carro tem para me entregar. Eu tô brincando, eu sinto que eu estou usando o pêndulo 911, cara. Puta que pariu, velho do céu. Essa é oficialmente melhor tocada desse perfil de serrinha que eu já tive na minha vida. Puta que pariu. Que carro é esse, velho? Que automóvel é esse, velho? Obrigado. Que automóvel é esse? O jeito que ele absorve regularidade, vocês estão malucos. Eu ganho a vida falando de carro. Eu tenho que ser capaz de estar num carro desse, andando no cacete, e tentar passar para vocês a experiência. Uma das raras ocasiões eu tô meio sem encontrar a palavra. Carro, velho. Pois é, mas vocês acharam mesmo que para todos os intuitos e fins acadêmicos que eu não ia levar este brinquedão pro habitat natural dele? E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem um dilema de algumas forças brigando entre si. Porque você está lutando contra a inércia. Como é que você luta contra a inércia? Com menos peso. O que é a inércia? De acordo com as leis das físicas, é a tendência do objeto se manter na trajetória, naquela força que ele já está. Desculpa, físico, pode comentar e dar uma definição melhor. Quanto mais leve, mais fácil vai ser de brecar, mais fácil vai ser de mudar de direção. Mas ao mesmo tempo, ele precisa ficar grudado ao chão
para poder contornar curvas com mais velocidade, para ter área de frenagem. E aí entra o papel justamente da área de contato com o solo, o papel importantíssimo dos pneus, o papel importantíssimo da área de contato com o solo, o papel dos freios. Mas como é que você faz esse carro ser tão leve e não levantar voo? A aerodinâmica, certo? Que horas você vai precisar que ela empurre o carro contra o chão, como por exemplo no meio de uma curva, e hora você vai precisar que ela ajude o carro a vencer a resistência do ar. Eis o papel da aerodinâmica ativa. Aí você pega, embrulha tudo isso para presente, agita tudo isso no liquidificador, e é o GT3 RS. Só tem um jeito, meus amigos. Vamos dar uma volta na pista? Nós vamos brincar com configuração do carro do jeito que a Porsche botou standardizada no modo Track. Depois a gente vai brincar com abertura e fechamento do diferencial. Depois nós vamos brincar com enrijecimento, rebote e compressão dos amortecedores. Bora pra pista. O que eu falei pra vocês, né? A sensação que você tem de como esse carro arrasta menos, como a frente é obediente. Tem uma coisa que eu ainda não falei tanto pra vocês, que eu deixei um pouco pra falar na pista. Vamos soltar ela um pouco. Que é o seguinte, quando você monta muito no freio, especialmente no ambiente de pista, você tem a oportunidade de transferir peso. E uma das coisas mais legais disso é você brincar com isso. A Porsche retrabalhou a suspensão do carro justamente para você não ter tanto aquela dançadinha. Você pode induzir isso através de geometria, através de compressão e rebote, mas no spec original que você tenha, quando você freia, nesse contexto, o que você quer é estabilidade. Vamos soltar ela, ó. E quando você sai da curva, o que você quer é tração. Ó. A estabilidade de freada desse carro é de outro planeta, cara. Conhecendo o traçado, nunca andei aqui. É bem técnico, bem plano, ou seja, muito ponto cego, assim, você tem que saber para onde você está virando o carro. Sensacional. Sensacional. Você vem tirando pressão do freio. A questão é o seguinte, na pista, você precisa de um carro para andar no limite. E aí existem carros que você, quando chega no limite, você precisa ser muito bom para segurar. E todos os contextos que eu arregacei com esse carro até agora, em nenhum momento ele me assustou. Ou seja, tem carros que são muito rápidos, mas no limite são perigosos. E tem carros que chegam no limite e eles te inspiram confiança. Esse é o caso desse carro. Vamos soltar ela, ó. Marcha mais alta, vamos carregar. Que pariu. Nunca andei na pista, nunca andei com esse carro em autódromo. Que tesão de automóvel, velho. E falando com vocês, setup agora do carro, a gente está brincando com o diferencial, a gente fechou ele completamente, certo? Ele vai ser mais dianteiro e se eu abusar ele vai soltar a traseira, ou seja, uma configuração que privilegia curvas de alta, certo? Uma seção de maior velocidade, onde eu preciso que o carro seja mais veloz e até mesmo de menos arrasto aerodinâmico, por exemplo, fora do miolo de Interlagos.
Tô gostando que ele não tá falando comigo no rádio aqui no meu fone, então é sinal que a gente não tá fazendo burrada. Até agora a gente andou com tudo num esquema neutro, sem inventar moda, tá? Vamos lá, freada forte, segunda marcha. Aí eu posso até ser meio cuzão, já que o carro tá saindo muito de frente. Cara, pra mim, escola de 911 velho, eu adoro o meu 911 saindo de frente. Porque eu gosto de trabalhar com o peso na traseira. Tô me sentindo até um pouco mais em casa, porque eu aproveito um pouco de trail braking. Vamos ver aqui, uma curva de raio, vou soltar ele. Eu gostei mais. Olha lá pro horizonte, usei um pouquinho de trail braking de novo. Aqui eu senti um pouquinho, mas eu tô acostumado a lidar com a bunda pesada do 911. Ó, essa é a curva que eu vou soltar o carro e vir ganhando velocidade. Vamos ver. Ah! Olha lá. Entendi. Mas eu tô me sentindo mais lembrando o 9912 com esse setup. Nós vamos andar agora, diferencial, voltamos para o setup e vamos andar com a suspensão, compressão e rebote no setup mais duro possível. Tudo no positivo. Vamos ver, hein? Então, teoricamente eu perco frenagem. O carro está completamente balançando. Essa é a prova viva que suspensão mais dura não pode exagerar, não dá para passar do ponto. Muito duro. Você tem muita previsibilidade de onde o carro vai, aquela história do pitching que eles trabalharam. Ó, vou soltar o carro, ó. Tá esfregando muito mais do que antes. O carro está muito mais estável em freada, muito mais. Mas está muito menos entrão nas curvas. Está muito mais arisco de comportamento, para ser sincero com vocês. Cara, que louco! Até agora foi o setup que eu menos gostei de brincar, que eu menos... Ó, marcha mais alta, ó. Já tá abrindo, já tá esparramando. Olha a quicadinha que eu falei pra vocês, ó. Estabilidade de frenada de alta velocidade épica. Sensacional. Mas... o único benefício foi a estabilidade. Mas, quica. Você nota também que o carro está dificultando um pouco na hora de pôr no chão. Ele não fica... qualquer coisa faz ele dançar. Ou seja, vou ficar até na marcha mais alta. Vou soltar, ó. Trail braking para ver se eu consigo ganhar um pouquinho de entrada. Freia reto. Olha lá, vamos lá, vou soltar ela, ó. O carro ficou muito mais arisco, muito mais difícil de dirigir, na minha humilde opinião. Eu comecei esse vídeo com a missão de entender se isso aqui, talvez o instrumento semipista mais capaz hoje à venda,
se isso aqui seria capaz de funcionar na rua. Será que você, que quer sair para jantar com a sua esposa, quer dar uma volta no domingo de manhã, passear pela cidade, será que esse carro serve para isso? Ou será que teria a Porsche ido longe demais? O que para muitos de vocês talvez tenha sido uma conotação meio negativa, né? Afinal de contas, porra, quando a gente fala que alguém foi longe demais, é porque se violou alguns limites além dos aceitáveis. Mas a realidade, meus amigos, é que quando a gente volta, não há circunstância, contexto, ocasião que a gente não tenha colocado à prova com o GT3 RS nesses últimos dias, que ele não tenha simplesmente brilhado. Claro, eu não vou aqui sentar na frente de vocês e falar que eu simplesmente entendi completamente todas as possibilidades de ajuste, de cambagem, de convergência, de altura, de compressão, de rebote, de abertura ou fechamento de diferencial, ou até mesmo quando abrir ou fechar a asa, ou até mesmo como esse mecanismo funciona sozinho. Seria humanamente impossível você compreender tudo o que dá para fazer com esse carro sem ser dono desse carro e por um longo período e realmente utilizando ele no contexto para o qual ele foi genuinamente concebido. Mas se você está sentado aí pensando, será que esse carro serviria para mim? O que sobra depois que você tira o elemento alienígena? Depois que você tira o carro alegórico? Depois de que você tira a asa da mesma altura e largura do carro? Existe um setup básico que já é suficiente para eu ratificar uma coisa para vocês, meus amigos. Eu nunca andei em nenhum carro que tivesse tanto chão como o GT3 RS da geração 992. A segurança, a tranquilidade para você andar forte, você andar rápido, tendo o mínimo de noção de frenagem, de como frear, de como contornar com o carro, fizeram para mim esse aqui, como eu disse. Eu não sei o que esse ano tem reservado, o que o futuro tem guardado, mas para ter uma coisa melhor que essa daqui, a gente sempre se surpreende. Mas eu vou dizer para vocês, eu que sempre gosto de carro velho, esse carro aqui reacendeu meu tesão em ter um carro novo. E não é por falta de experiência com eles, não. Porsche do Brasil, muito obrigado por essa oportunidade. Sempre uma honra, espero fazer jus ao carro e à oportunidade que vocês me dão. E, obviamente, se ficou qualquer dúvida, você quer entender se um carro desse é para você, algum detalhe, alguma minúcia, você pode contar com o auxílio do meu time lá no Cartier. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, inscrevam-se e ativem a notificação no sininho. A Porsche foi longe demais? Foi sim, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. A pergunta que a gente tem que se fazer é: caramba, velho, se isso aqui tá nesse nível, para onde a gente vai depois disso? A gente se perguntou isso depois do GT3 RS 9912, depois do GT2 RS 9912. A gente sabe que eles vão dar conta do recado.